Olá, irmãos, sejam bem-vindos à continuidade dos nossos estudos, Práticas da Perseverança, uma fé viva. Estamos com estudos na Epístola de Tiago e prosseguiremos hoje. Antes de continuar, vamos fazer a nossa revisão, como de costume. Vamos citar o que nós já falamos dentro dessa epístola. Primeira coisa, para a gente ficar bem martelado qual é a sequência de Tiago, a sequência de argumentos, é que ele falou sobre as provações que aqueles irmãos estavam sofrendo. Então, essas provações foram instruídas a serem recebidas com alegria, com alegria pela prova da fé. E foi feita uma distinção muito grande entre provação e tentação e o que vem de Deus, que é somente o bem. Depois, Tiago fala para praticarmos e não sermos apenas ouvintes. Fala para refrearmos a nossa língua e não sermos apenas religiosos. E ele, no capítulo 2, quando chegamos ao capítulo 2, de uma forma cada vez mais prática, ele nos ensina que a acepção de pessoas não deve existir, não é condizente com o caráter de Deus e com o caráter cristão, e não devemos julgar por aparências, mostrando que a nossa compaixão e solidariedade deve ser presente em todas as nossas ações. Então, se nós julgarmos por aparência, esses juízos são terríveis e nós colocaremos juízo sobre nós mesmos, juízo de Deus. Mas devemos ter misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo, e essa misericórdia, para quem tiver misericórdia, também será derramada sobre si. Então, terminando, concluindo aquele roteiro de estudos de acepção, tão logo iniciamos um de fé e uma fé morta contra uma fé viva. Então, a fé morta seria a fé sem obras. E agora nós falaremos de fé e obras, como nós temos falado desde a última aula. Especificamente na última aula, nós falamos sobre o que é verdadeiramente a fé cristã. Então, a fé sozinha é a fé sozinha que nos justifica. Mas, no entanto, a fé que justifica não está sozinha. Então nós temos que ter esse conceito bem claro em nossa mente, porque do contrário, poderemos considerar equivocadamente de que existe alguma contradição entre, principalmente, Tiago e Paulo. Ou seja, uma contradição na Bíblia. Nós temos certeza, isso é algo reformado, vimos na última aula, algo da fé cristã, há séculos e séculos atrás. Então, que somente a fé justifica, somente a fé. Porém, a fé não tem como a verdadeira fé estar sozinha, ela é acompanhada de boas obras, ela frutifica em boas obras. Então, essas boas obras, na verdade, fazem parte de uma transformação que há em nós e é uma transformação visível. Não existe o cristão, agente secreto aí, que foi salvo, foi tornado cristão e ninguém nunca vai saber de tão bem que ele esconde as suas obras, que deveriam aparecer. Então, deveriam aparecer não no sentido de sermos religiosos e espirituais à vista de todo mundo, como eram os fariseus, mas no sentido de que verdadeiramente você vai se doar ao próximo. Verdadeiramente, você vai buscar a prática do seu amor a Deus e verdadeiramente você vai buscar a prática do seu amor ao próximo. Então, vimos na última aula o grande contraste entre simplesmente falar e realmente fazer. Naquela situação hipotética que Tiago criou, falando de alguém que, vendo um irmão totalmente debilitado, necessitado de comida, do alimento diário e de roupas, de vestes. E, sem lhe dar nada, diz: vá em paz, aqueça-se, alimente-se. Então, isso mostra a evidência de uma fé morta.
de que os falsos professos fazem. Aqueles que professam falsamente a fé, que na verdade tem uma fé morta em si, uma fé que não dá frutos. Então, continuando nesse mesmo raciocínio da última aula, continuando a falar sobre essa fé que não salva, ou seja, essa fé falsa, essa fé dos falsos professos, nós vamos avaliar ainda mais sobre as diferenças de uma fé morta e uma fé viva. Tiago 2,18 prossegue nesse mesmo raciocínio e diz: Mas alguém dirá: Você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então, só alguns destaques aí. Alguém dirá. Quem é esse alguém? Então, você tem fé. É esse que o alguém está confrontando. Você tem fé. Esse alguém, eu tenho obras. Então, você, mostre-me sua fé sem obras. Eu, esse alguém, mostrarei a minha fé pelas obras. Então, ele está fazendo uma grande distinção aqui entre dois elementos. O primeiro elemento, esse alguém dirá, a gente pode até supor que Tiago está falando de si. Só que é uma conversa ali simulada, com certeza, é uma hipótese de conversa apenas para mostrar. E dentro do que ele está mostrando, é uma figura de linguagem, diatribe, que veio daquele mesmo enredo, daquela época, da Grécia Antiga, daquele costume de filósofos de fazerem diálogos aí severamente feitos contra outras observações, leituras e críticas. Então é uma crítica severa. É uma crítica severa que nós temos aqui. Dentro de uma hipótese de diálogo, ele pega alguém hipotético para fazer uma crítica severa. Então nós temos essa crítica aqui deste alguém falando contra quem ele está criticando, contra quem ele está mostrando que é apenas um hipócrita mesmo. Então, este alguém diz que tem obras, enquanto outra pessoa tem fé. Este alguém diz que mostrará sua fé pelas obras, enquanto a outra pessoa é convidada a mostrar a fé sem obras. Então, separando para ficar mais claro dentro da figura, nós temos essa pessoa que diz apenas que tem fé. Então, ela diz que tem fé. Enquanto a outra pessoa tem obras, algo visível, algo que todos podem constatar. Então, qual seria a grande diferença aqui? Uma pessoa que fala e da boca para fora é espiritual. Da boca para fora mostra uma grande evolução, mostra que entende da palavra de Deus, mostra muitas coisas da boca para fora. Enquanto a outra, que em vez de ficar professando que tem a fé, está trabalhando para Deus, está verdadeiramente executando obras de fé. Então, não apenas fica na conversa, vai colocar a mão na prática. Quantas pessoas nós conhecemos dessas duas categorias aqui, dessa conversa que Tiago utiliza para nos exemplificar tipos de pessoas? Quantas pessoas nós podemos diagnosticar assim? Pessoas que gostam de falar que tem fé, professar que tem grandiosa fé, que crê naquilo, crê nisso e entende da Bíblia e faz grandes questionamentos e mostra um grande conhecimento e não vive de acordo com isso. Enquanto essa segunda pessoa que nós estamos falando, este alguém, tem obras. Simplesmente isso. É aquela pessoa mais de idade que silenciosamente está ajudando outra pessoa, está colaborando com o crescimento da igreja, às vezes fazendo serviços, seja manuais, seja doando
do seu tempo, do seu dinheiro ou do seu fôlego para o bem da igreja, o bem do próximo, o bem da comunidade, enfim, alguém que realmente está fazendo, não apenas falando. Então, um pode, dentro desse diálogo, virar para o outro e dizer: essa pessoa que tem obras, fala, mostre você, falso professo, mostre você que simplesmente gosta de falar que tem fé, mostre a sua fé. Como que você vai mostrar a sua fé? A fé é algo invisível. Então, como que você vai mostrar? Mas a obra é algo visível. Então ele fala: eu mostrarei a minha fé pelas obras. Então é através das obras que nós vamos ver quem tem realmente a fé. Então podemos diagnosticar que a falsa fé é simplesmente improdutiva, não tem obras. Lembra que na última aula nós falamos sobre a seiva e concluímos falando que estar unidos a Cristo, então João 15, Jesus mostra isso. Ele é a videira, nós somos apenas varas, apenas ramos dessa videira. Se estamos ligados a Jesus, frutificamos. Sem dúvida, frutificamos. Então, por que frutificamos? Porque nós estamos ligados a Ele e recebemos dele. Recebemos dele a vida e dele vem a nutrição para frutificarmos. Então, como uma árvore mesmo, é o exemplo de Jesus, essa seiva, toda essa nutrição que vem da raiz, passa pelo tronco e vai até nós, os ramos, vêm até nós e frutificam. Então, eles geram frutos. Agora, se não geram frutos, não tem seiva, não tem vida, não tem nutrição e é apenas uma árvore morta. Então, por mais que de longe nós não vemos frutos, nós já podemos diagnosticar que está morta. Mas nós vemos frutos, já podemos diagnosticar que está viva. Então, a obra em si é a nossa análise, porque é o que é visível. Tiago está falando isso, deixando isso claro. A verdadeira fé produz frutos. Não é algo de hipócrita, não é algo da boca para fora. E essa crítica severa que ele está falando, mostre. Você não gosta de falar que tem fé? Mostre sua fé sem obras. Apenas quer diagnosticar e humilhar essa pessoa para que ela acorde, para que ela desperte e entenda que não, ela não está transformada. E isso chega até nós com a mesma força, com o mesmo vigor e entusiasmo de Tiago a mostrar e acordar pessoas que podem estar dormindo em uma simples oração que fez há muito tempo atrás, dizendo: Senhor, entrego a Ti a minha vida. E até hoje não viu, não percebeu mudança nenhuma na vida e acredita ser salvo. Muitas pessoas que veem tantos cristãos que são apenas cristãos professos ou falsos professos, que fizeram a sua profissão de fé e até hoje não apresentaram nada de acordo com essa confissão. Então Tiago está jogando um balde de água gelada em uma igreja que provavelmente tem muitos dormindo. Que acordem, que despertem e vejam que a produtividade em frutos é necessária. E observação, quais frutos Tiago está falando? Vamos ser mais concretos. Já falamos desde a acepção de pessoas, que é julgar por aparência, que é chegar um pobre, um rico, por exemplo, e você dar preferência para o rico. Isso é fruto de fé verdadeira em Cristo, essa acepção de pessoas. Mais para frente, então, dentro deste contexto agora, nós também estamos falando de distrato com o pobre. Também estamos falando a mesma coisa. Então, Tiago vê naquela igreja um grande problema quanto a isso. E ele está falando: vem o pobre, vem o irmão que está debilitado, está falando dentro do contexto da igreja, e esse pobre,
Essa pessoa que está com necessidade não tem o que comer, não tem o que se vestir para se aquecer de verdade. E o falso professo simplesmente fala: vá em paz. Vá em paz. Da boca para fora ele deseja coisas honrosas, mas suas atitudes mostram que ele despreza o pobre. Então, esse tipo de produto aí que estamos falando, esse tipo de obra é o verdadeiro fruto. Qual? O fruto de doar-se ao próximo. O amor. Então, não é um fruto no sentido de você consumir para você mesmo. Não, a verdadeira fé tem que nós temos que nos alimentarmos espiritualmente, crescermos espiritualmente vigorosos e fortes. E esse é o fruto de estar em Cristo. Considere. O fruto, eu ouvi isso de um pastor que muito tem ensinado através do seu ministério, que o fruto, obviamente, a própria árvore não come. O fruto, a própria árvore não come. Quem come do fruto é externo à árvore. Ou seja, o que você vai gerar, o que você vai fazer é para o seu próximo. Não é para se autocompletar, não é para você se sentir abençoado. Eu vou à igreja, eu professo essa fé e para me sentir abençoado. Não, você vai, você crê em Cristo como Cristo. Nós tivemos estudando Filipenses no mesmo modelo de Cristo para se humilhar, para negar a si mesmo e se entregar em obediência. Então a fé cristã é diferente de tudo que procura completar a pessoa, evoluir a pessoa a um estado que ela se sinta mais, que se sinta completa. Não. A fé cristã, ela consegue transformar mentes pelo poder do Espírito Santo para dependerem menos de si e fazerem mais para o próximo. Menos pensar em você e o quanto você está alimentado e pensar no próximo. Por isso, a verdadeira fé cristã, por exemplo, neste enredo de pandemia, não está satisfeita em ficar em casa, mas deseja o quanto antes voltar aos cultos públicos. Por quê? Porque tem dois aspectos muito grandes. Não voltará imediatamente aos cultos porque entende que precisa fazer algo pelo próximo. Não, eu não tenho medo de pegar a doença e morrer. Você pode contaminar alguém, pode transferir a doença. Então, pensando no próximo, que nós não estamos fazendo culto. Porque garanto que cada um dos cristãos, se fosse uma doença não contagiosa, mas que por algum motivo, algum enredo, que seja até nem uma doença, mas uma ameaça de autoridades, de baderneiros ou violentos, que gerasse problema apenas para você mesmo, risco apenas para a sua própria vida, todos os cristãos estariam lá. Por quê? Nós não estamos indo simplesmente por amor ao próximo, não apenas por medo de nós mesmos perdermos a vida. Esse é o primeiro ponto. Então, deixar ali esse momento de congregar é por amor ao próximo. Agora, se eu estou satisfeito em casa e minha desculpa, não, eu tenho feito meus devocionais, eu tenho lido, tenho acompanhado as aulas, se é só isso, isso você pode fazer realmente em qualquer lugar e não há sentido de ser igreja. Ser igreja não é para si, ser igreja é para o próximo. Ser igreja é estar lá para cantar e louvar a Deus, mas para que o seu irmão ouça e se reconforte com isso e cante junto com você. Lá é para nós nos incentivarmos e nos edificarmos uns aos outros. E se você sente que está tudo bem longe, é porque você não entendeu o que é a igreja e não entendeu que Deus te transformou para ajudar e auxiliar, motivar e instruir, fortalecer mesmo o seu próximo. Isso é igreja. Talvez alguém esteja debilitado, talvez alguém precise do contato, da oração, da motivação de louvarem juntos, de orarem juntos, de lerem as escrituras e falarem que Deus seja louvado juntos. E isso fortalece a igreja. Então, todos os nossos frutos não são para nós mesmos, mas para o próximo. Todos. Pode conferir. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, tudo isso vai servir os nossos próximos, não apenas a nós mesmos.
Então, chegamos a algumas conclusões severas, que Tiago está colocando nessa diatribe, que é a profissão de fé é insuficiente. A profissão de fé é insuficiente. Grave isso. Não adianta apenas falar que crê, precisa agir conforme. Então, a fé que salva transforma. Ou você está blasfemando o Espírito Santo, ou você está blasfemando Cristo e a sua cruz, está blasfemando o poder de Deus, falando que apenas de palavras, da boca para fora, você crê e fala: só Deus pode julgar meu coração. Só Deus pode julgar aquilo que está aqui dentro, se eu tenho ou não a fé. Você está blasfemando Deus, porque Deus é muito, muito, mas muito mais severo e penetra muito, sonda demais. E perante a luz perfeita que é Deus, você acha que você se apresentará como justo? Você acha que esta fé permanecerá infrutífera, mas existente, sem problema algum? A fé que está escrita na Bíblia salva e, ao salvar, transforma. Então você será outra pessoa, você nascerá de novo, você viverá para a glória de Deus. Então existe uma transformação nessa fé e essa transformação é natural, acompanhará obras. Então, existe até uma questão que debatemos recentemente, tem uns jovens, não só da nossa igreja, mas de outras igrejas também, entrando alguns dias aí num bate-papo e conversando sobre. E uma das dúvidas era que falaram sobre salvação, entraram nessa questão de salvação e o que é necessário para ser salvo. E uma das coisas falou, nós precisamos ser parte da igreja, no sentido de congregar. Isso é necessário para o verdadeiro cristão, fazendo menção a um dos documentos da Igreja Reformada, que fala que fora dessa igreja, fora de congregar, senão a salvação. E falaram, então não é só fé, também é congregar, também é estar com a igreja que salva. Sim e não, é a nossa conclusão. Aí como assim? Não é somente a fé que salva? Sim, é somente a fé que salva, mas a fé é acompanhada de determinadas obras. Então, como a pregação chocante, por exemplo, de Paul Washer, lembrou-nos um tempo atrás disso com tanta clareza sobre a mensagem de Cristo, a pura mensagem de Cristo sobre a porta estreita. Realmente, professar essa fé é a porta estreita. Mas o versículo não termina falando da porta, mas do caminho também. A nossa fé não é só uma porta, mas é um caminho. Então, nós precisamos não apenas atravessar a porta da confissão da fé, mas seguir o caminho. De acordo com essa fé, de acordo com este caminho, nós frutificaremos obras e obras deste caminho, dessa transformação de vida, dessa mudança de caráter. Então, essa fé acompanha obras. Ainda quer dizer que nossas obras, é pelas obras que somos salvos? Não. É pelo batismo que somos salvos? Somos salvos? Não. Mas sim. Como assim sim? Por quê? A fé, somente a fé, salva, mas ela acompanha essas mudanças e transformações. Se houver tempo para mostrar se a sua fé é verdadeira, então você colherá os frutos dessa fé verdadeira. A menos que você confesse a sua fé e tão logo morra, você vai frutificar desta fé se ela for verdadeira. Então, a menos que você seja, no exemplo, um ladrão da cruz, que logo ao confessar a fé já morra, você, a menos que seja neste mesmo caso, você vai batizar-se. Você vai transformar as suas atitudes. Você vai acompanhar boas obras a essa confissão de fé. Mas é a fé que salva. Ou seja, então se é tão importante assim para nós entendermos as obras,
como algo de caráter cristão e caráter transformado pelo Espírito Santo, a igreja em si deve ser analisada, é isso que Tiago está colocando. A igreja deve ser analisada e essa análise sobre a igreja não deve considerar apenas a profissão de fé. Por isso ela é insuficiente. Não é apenas quem fala que crê em Cristo que deve ser parte da igreja. E isso é muito pesado. Por quê? Vamos fazer uma contagem de membros. Vamos fazer um acompanhamento de novos membros. Se nós exigíssemos, vamos supor, se nós exigíssemos para se tornar membro, a pessoa tinha que professar a fé. Só isso. Quantos membros nós teríamos? Agora, e se para ingressar como membro ou continuar como membro, qualquer um dos dois, se tivesse que ser professada a fé e também apresentada obra ou obras apresentadas coerentes com essa fé, o mesmo número, teria o mesmo número de cristãos, o mesmo número de membros? Então, Tiago está bem claramente falando, não é só a profissão de fé. Não é só a profissão de fé. Ela é insuficiente. É a obra condizente com essa profissão de fé. É a obra de acordo com essa profissão de fé. Fica a nossa reflexão. Da próxima vez que um membro quiser participar da nossa igreja, é só confessar a fé. Sim, eu creio dessa forma. Já faz parte da igreja? Ou a sua fé deve acompanhar obras condizentes? E se nós avaliarmos a nós mesmos e a toda a nossa igreja, será que o mesmo número de membros professos é o mesmo número de membros que fazem obras conforme a fé? Inequivocamente, sem erro algum, todos eles fazem obras conforme a fé que professam? Então, uma ilustração simples para entender o que Tiago está fazendo até agora no livro, nessa epístola, ele traz a sua instrução, todas essas severas reflexões, como uma grande peneira, sim, porque o que ele quer que passe dali é só o que vai ser utilizado, e o que fica são as impurezas que serão descartadas. Ou seja, ele está passando a igreja por uma grande peneira. E tamanha severidade faz essa peneira ficar realmente fina, para que apenas o verdadeiro cristão passe, enquanto uma enormidade de falsos cristãos que apenas dizem que têm a fé não passem por essas peneiras. Então entendam o valor de cada bronca destas. Realmente era para santificar a igreja, para mostrá-la mesmo como uma igreja que não deve se entregar à hipocrisia. Então, ele tem colocado a prática, não apenas sermos ouvintes, mas praticarmos. Porque quem apenas é ouvinte não passa na peneira. Refrear a língua, porque apenas quem é religioso não passa na peneira. Exercer misericórdia, porque quem apenas quer saber de juízo não passa na peneira. E agora, todas as obras, de uma forma geral e ampla, todo o fruto, todas as obras devem também fazer parte da fé, ser mostradas para exibir a fé pelas obras. Senão, você também não passa na peneira. Só para a gente entender bem o que Tiago está mostrando aqui. Então, existem duas categorias muito grandes, que Tiago está tratando uma delas aqui. A primeira categoria não é tratada por Tiago nessa epístola. Vamos colocar aí, aqueles que apresentam obras sem fé. Isso nós não estamos tratando. Aqueles apenas que fazem, mas nem creem de verdade. É interessante comentar isso porque Jesus vai lidar muito com quem faz obras,
várias obras, tenta seguir a lei e mostrar que segue, são obras impuras, obras quebradas, obras falsas. Mas eles tentam mostrar obras sem crer de verdade. Enquanto, ao contrário disso, Tiago está tratando de quem diz ter fé, mas não tem obras, uma fé sem obras. Estes dois caminhos diferentes levam para o mesmo lugar. Um quer mostrar que tem os méritos. É geralmente o fariseu. Ele mostra que cumpre a lei, mostra que por seu mérito, mostra que por ser bonzinho, por ser alguém com obras sem a fé, ele é superior. O que ele pode esperar? Condenação. Por outro lado, essa categoria que o Tiago está tratando é aqueles que apresentam dizem, dizem apenas que têm a fé e não têm obras, porque eles acabam falando que a graça de Deus não tem poder para transformar. Apenas é algo ilusório, apenas é algo invisível, que é aplicado e não tem efeito prático nenhum. Uma graça sem poder. Uma graça que alguns teólogos chamam de graça barata. Então, também, estes mesmos terão condenação. Então, não importa se é obra sem fé ou fé sem obras, ambos podem dar as mãos e caminhar para a condenação, ou despertarem pelo poder de Deus, e terem a verdadeira fé que vai frutificar em boas obras. Prosseguindo, Tiago 2,19 diz: Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Estão vendo as severas palavras de Tiago? Você crê em que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Então lembremos, naquela igreja primitiva, apesar que são desafios do cristianismo de todos os tempos, não apenas da igreja primitiva. Mas o cristão acredita sim que há um só Deus. Excelente. O judeu acredita sim que há um só Deus. Aqueles judeus que nem creem em Jesus também acreditam que há um só Deus. Os demais religiosos, todos daquele contexto, todas as outras religiões, acreditam em vários deuses, não um só, mas vários deuses. É muito difícil uma outra religião que acredite em um só Deus, mas de grande, assim, das maiores, só tem mesmo o judeu, o cristão, e muito mais para frente, aí 6 séculos, 7 séculos para frente, teremos também o islamismo. Então, são aqui neste contexto basicamente ou cristãos ou judeus os que creem em um só Deus, que é o caso aqui, que na verdade são judeus convertidos já ao cristianismo. Então, focando no cristianismo, tem ainda um desafio muito grande, desde aquela época até hoje, é esse mesmo desafio, que é entender que há um só Deus. Por quê? Porque envolve um conceito, a gente criou uma palavrinha para dizer esse conceito, mas é o conceito desse um só Deus, a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, não são três deuses, não são três deuses. Não são três formas de um só Deus. Aparece de um jeito, aparece do outro, aparece de outro, se revela. Três formas de se revelar diferentes de um só Deus. Não, não é isso. De forma alguma. Muita gente compara aí a, a água, estado sólido, líquido, gasoso. Não é. Isso é erro, tá? Há quem diga aí heresia isso. Então, é o ovo, gema, casca, claro, assim, não sei, tem inúmeras comparações. Não comparem, não façam comparações. Também já debatemos, já conversamos sobre isso entre os jovens. Não façam comparações, não há nada no mundo que possa ser comparado à Trindade. E na verdade, o correto é que são três pessoas, Pai, Filho e Espírito, um só Deus. Três pessoas, um só Deus. E a gente vê biblicamente que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, todos devem ser louvados, adorados e todos trabalham em amor entre eles e nos salvam. Ou seja, Deus, o único Deus, ele nos salva na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito.
E as ações aí decorrentes devem ser entendidas, seja o pai elegendo, seja o filho morrendo e ressuscitando, seja o Espírito transformando a nossa vida e colocando a fé em nossos corações. Então, o próprio Deus salva, somente Deus salva. E esse Deus trabalha, esse único Deus, 3 pessoas, trabalha de uma forma magnífica, a ser glorificado e a ser adorado, sim. Então, os cristãos, que hoje ainda têm dificuldade com a Trindade, mas naquela época também tinham, os cristãos poderiam se gloriar, se alegrar realmente e falar: olha, nós, diferente desses tantos outros religiosos, nós cremos em um só Deus. Seja num ambiente judeu, seja num ambiente cristão, ambos podem, principalmente cristão nesse enredo de entender Jesus como Deus, entender o Deus Pai e entender que há um só Deus, ele pode falar: tá vendo? O pessoal não entendeu, mas eu entendi que há um só Deus. O que Tiago coloca de uma forma bem pesada, novamente, você crê no Pai, no Filho, no Espírito, você crê em um só Deus? Até os demônios creem. Então, lembremos aquele trecho citado em Marcos 3:11, que diz: sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus. Então, realmente, nós vemos até nos demônios uma postura de crença. Crença. Eles creem. Eles sabem que Deus existe. Eles sabem que Deus é um só. E perante o juiz deles, perante a verdade da luz de Deus, da luz de Cristo, eles tremem. Ou seja, eles têm até a atitude coerente perante a crença deles. Eles creem que há um só Deus, sabem muito bem quem é esse Deus, sabem que é o juiz do juízo que lhes aguarda, eles tremem perante esse Deus. Esses hipócritas que dizem ter fé não fazem isso. Não fazem isso. Então, podemos considerar que, dentro desse texto, a fé dos demônios, a crença dos demônios, é superior à dos hipócritas. Então, uma coisa assemelha a hipócritas e demônios. Creem que existe um só Deus, mas não se dobram a Ele em suas obras, glorificando-o com sua existência. E nós? Tiago 2:20, para encerrarmos esse eixo. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Tiago, aqui trazendo de uma forma pesada também, eu estou repetindo muito isso porque são textos muito diretos, de assuntos muito sérios. E ele usa essas palavras insensato. Ele está exclamando por causa da sua. Ele já não tem muita paciência com quem continua, apesar de todas essas evidências, continua achando que é só professar a fé. Então, essa impaciência de Tiago mostra, perante esse vazio insensato, no sentido da palavra original, de vazio mesmo, não tem conteúdo, e fica insistindo nisso. Quer certificar-se? Então ele fala: quer que eu prove? Vamos provar então de uma vez por todas? Então vamos dar uma cartada final? Ele quer convencer, ele pretende provar. Mas que ele está já parecendo um impaciente, Tiago, ele ainda tem mas todo o argumento para convencer, Então a fé quer convencer-se, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil, que ela não tem poder para salvar. Então, primeiro, Tiago mostra o valor do confronto, da refutação com argumentos, do questionar a pessoa que está no erro e da base bíblica. Então, tudo isso é muito importante. Tem pessoas meio que buscam uma
açúcar e água ali, que querem, não podemos confrontar, cada um entende de uma forma e a gente todos temos que respeitar todos no erro. Isso não é amar. Isso não é amar. Amar de verdade, como o Tiago mostra, é convencer a pessoa que está caminhando à destruição de que ela está errada. E às vezes, não toda vez, precisaremos chegar a confrontar, refutar, questionar, sempre com base bíblica. E qual é a base bíblica que Tiago utiliza? Ele vai mostrar no Antigo Testamento dois casos: o caso de Abraão e o caso de Raabe. Só que isso nós veremos na nossa próxima aula. Fiquem com Deus e pensem nisso. Não é apenas a profissão de fé, mas é uma vida que confirma essa profissão de fé. Que Deus os abençoe e até a próxima.